a ansiedade. Quais são ou qual é a resposta bíblica para a ansiedade? Eu irei fazer a princípio aqui uma leitura bíblica em Mateus capítulo 6, versículo 25. Vocês podem permanecer sentados mesmos. Eu só peço a gentileza de vocês não saírem, ok? Não conversarem e pegar um papel, uma caneta e vocês ir fazendo as anotações. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Então essa será o texto base para a nossa reflexão esta noite. Ok? Ok, vamos lá. Ok? Ok. O que é ansiedade? Vamos à definição. Ansiedade é ânsia ou nervosismo. É uma característica biológica do ser humano que acontece em momentos de medo, perigo ou tensão, marcada por sensações corporais desagradáveis, tais como a sensação de vazio no estômago, coração batendo rápido, nervosismo, aperto no tórax, transpiração. Isso é uma definição do que é ansiedade. Ok? A ansiedade aparece em nossa vida como um sentimento de apreensão, uma sensação de que algo está para acontecer. Representa um contínuo estado de alerta. Nós sempre estamos preocupados com a hora seguinte, o minuto seguinte, a semana seguinte ou o mês seguinte. Então, a gente está sempre focado no que irá acontecer. A idade da ansiedade. A simples participação do indivíduo na sociedade contemporânea de hoje já preenche por si só um requisito suficiente para o surgimento da ansiedade. Só o fato de nós vivermos em Campinas, por exemplo, já é o suficiente para sermos pessoas ansiosas. Portanto, viver ansiosamente passou a ser considerado uma condição do homem moderno ou um destino comum ao qual todos estamos de alguma maneira envolvidos, atrelados, todos nós. Essa coisa de estudar, trabalhar, correr com a vida, leva à ansiedade. Quais são os fatores exteriores da ansiedade? Primeiro fator, violência urbana, medo de assalto, roubo, essas coisas. Pluralidade de opções. Essa pluralidade é essa diversidade de opções que temos, nos leva à ansiedade. Competitividade, sempre competindo, sempre olhando para a vida do outro, essa coisa de comparação, etc. Instabilidade profissional e familiar, as diferenças, né? Conflitos relacionais e as perdas. Hoje, principalmente, as enchentes, essas muitas perdas, mortes, levam à ansiedade. O que está por dentro fala mais alto. Agora eu vou explicar isso aqui. O fato de um evento ser percebido como estressante não depende apenas da natureza do mesmo, como acontece no mundo animal, mas do significado atribuído a este evento pela pessoa. Eu explico. Vamos imaginar que duas pessoas sejam assaltadas da mesma maneira, um em um dia, o outro em outro. A pessoa está chegando em casa, é abordado por um assaltante, o assaltante põe a arma na cabeça dele e ele é assaltado. Esse é um exemplo apenas que eu estou tomando aqui como violência urbana. Uma pessoa pode entrar em um processo psicológico de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, uma série de fatores, ou outra não. Outra pessoa passou um mês e alguém perguntar para ele, você já foi assaltado uma vez? Ele disse, deixa eu ver, sim, fui, ele nem lembra mais direito do que aconteceu. Há pessoas que reagem bem a um fato e há pessoas que não reagem da mesma maneira. Por quê? Porque cada pessoa
funciona diferente a cada situação em especial, ok? O Henry Nouwen, ele escreveu um livro chamado Espaço para Deus. Ele é um psicólogo, teólogo, e ele diz o seguinte: frequentemente dizemos, não estou muito feliz, não estou contente com o rumo da minha vida. Não sei se esse é o seu caso. Não tenho muita alegria ou paz, mas como não sei como as coisas poderiam ser diferentes, suponho que devo ser realista e aceitar a vida como é. Eu não estou feliz, eu não tenho paz, mas já que a vida é assim mesmo, eu acho que eu devo aceitar a vida como ela é. Duas palavras surgem como descritivas da nossa situação: cheios e não realizados. Cheios de quê? Cheios de ocupação. Uma das características mais óbvias das nossas vidas diárias é que estamos atarefados. Na nossa vida, os dias são cheios de coisas para fazer. A dona de casa lava o prato, arruma a casa, prepara a comida, faz um monte de coisa, ou vai trabalhar na empresa, a correria do estudo, e etc, etc. Então estamos sempre cheios de coisas para fazer. Pessoas para encontrar, projetos para terminar, cartas para escrever, telefonemas para completar e compromissos para guardar. Nossas vidas muitas vezes parecem malas abarrotadas, rebentando nas costuras, igual aquela malinha ali, de tanta coisa que nós temos. Nunca conseguimos vencer tudo o que nós precisamos fazer. Cheios de quê? Nossa vida está cheios de preocupação. Estar preocupado significa encher nosso tempo e espaço muito antes de chegar lá. Estar preocupado é a gente estar pensando mesmo antes de chegar na situação no qual estamos pensando. Isto é inquietação no sentido mais específico da palavra. É uma mente cheia de si. Agora atente a isso aqui, ó. É uma mente cheia de si. Dizemos a nós mesmos: e se eu ficar gripado? E se eu perder meu emprego? E se o meu filho não chegar em casa na hora certa? Se não houver bastante alimento amanhã? E se eu for atacado? E se uma guerra começar? E se o mundo acabar? E se? Então, a nossa mente está cheia de si. Se isso, se aquilo outro. Isso é preocupação. Não realizados. Geralmente nos sentimos assim, não realizados. Ao mesmo tempo que nossa mente e coração estão cheios com muitas coisas, temos um sentimento profundo de não realização. Embora atarefados e preocupados com muitas coisas, raramente nos sentimos verdadeiramente realizados em paz ou em casa. O enfado que nós temos, a correria, a pergunta é: o que fazemos faz alguma diferença? Ou seja, de tudo que nós realizamos, nós nos sentimos realizados, satisfeitos? Por não nos sentirmos realizados, temos ansiedades. Ok? A palavra de Deus em Mateus, eu li Mateus 6:25, diz o texto bíblico: não andeis ansiosos, ou no original quer dizer, não se preocupem. Então cabe aqui duas coisas: fácil de dizer, difícil de praticar. Então nós vamos entender por quê e como. Não se preocupem, por quê? Primeiro, por duas razões bíblicas. Segundo, por duas razões lógicas. As duas razões bíblicas têm a ver com a espiritualidade que nós temos, a maneira que nós encaramos Deus, como Deus está presente na minha vida de fato e de verdade, não apenas o fato de ser um religioso, de frequentar uma igreja evangélica ou católica, ou ser espiritual, ou desenvolver qualquer tipo de espiritualidade, mas tem a ver com a espiritualidade no sentido de proximidade de Deus. O quanto eu estou próximo a Deus, ou o quanto eu estou distante de Deus. As outras duas razões serão duas razões apenas lógicas. Tem a ver com bom senso.
Ok? Primeiro, não se preocupe por quê? Porque é perigoso. A ansiedade, irmãos e amigos, tira o foco das coisas realmente importantes e de uma vida concentrada em Deus. Ninguém pode servir, diz o texto bíblico, a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhe digo, não se preocupem, porque isso aqui é antídoto, isso aqui é o remédio para a ansiedade, ok? O texto bíblico continua: não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos, que naquela época eram pessoas que não adoravam a Deus, é que correm atrás dessas coisas. Por que esse texto bíblico afirma isso? Porque assim, segurança e o mal desse século é essa alegria que os bens produzem, falsa. As pessoas que não têm talvez uma proximidade maior de Deus, encontram nos bens segurança, no dinheiro segurança. Mas a Bíblia diz que os pagãos, as pessoas que não servem a Deus, é quem corre atrás dessas coisas, ok? A ansiedade está diretamente relacionada com as prioridades do coração. Se a prioridade do seu coração é Deus, se a prioridade do seu coração é viver em comunhão com Deus, logo você estará em paz. Agora, se outras prioridades começam a tomar lugar no seu coração, nos levará, a mim e a você, à ansiedade. A questão não é o que mais preocupa, mas o que mais importa. Eu explico. É possível que nós estamos correndo atrás de coisas que não têm a menor importância. É possível que a gente esteja nos preocupando com coisas que não têm importância. É possível que nós estejamos ficando ansiosos por coisas que não têm importância. A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós, segundo Billy Graham. Ok? Não se preocupe por quê? Porque é perigoso. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Diz a palavra de Deus. Ok? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. Não se preocupem por quê? Porque é desnecessário. Deus cuidará das nossas necessidades. Não devemos ficar ansiosos, por quê? Porque Deus cuidará e estará cuidando da nossa vida. Observe as aves dos céus, diz o texto bíblico, ali estão as aves, ok? Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Pergunta a palavra de Deus. Nós somos muito mais importantes para Deus do que as aves. E se Deus, diz a Bíblia, sustenta e mantém as aves, muito mais nós, muito mais nossa vida, ok? Por que é desnecessário? Vejam como crescem os lírios do campo, diz o texto bíblico, que são os lírios, né? Ok? Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? É uma grande e permanente vergonha para nós o fato de o Evangelho, um frágil pardal, se tornar teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens. Portanto, sempre que você ouvir a voz de um roxinol, está ouvindo um excelente pregador, segundo Martinho Lutero. Martinho Lutero diz assim: quando você ouvir um pássaro cantando, esse pássaro está dizendo: eu vivo na dependência de Deus, sou mantido por Deus
e de nada eu tenho falta. Ok?